Bem-vindos, eu sou o Luís Varela de Almeida, estamos a caminho das próximas eleições autárquicas do dia 12 de outubro. Estamos a percorrer o país e a fazer debates nos concelhos de Portugal continental. É a altura de olharmos para o concelho de Cuba, no Baixo Alentejo. Foram convidados todos os partidos com assento na Assembleia Municipal e por isso estão comigo o João Duarte Palma da CDU, que é o atual presidente da Assembleia Municipal, e também um histórico autarca precisamente de Cuba, Francisco Orelha, do Partido Socialista. Muito obrigado por estarem aqui os dois e por terem aceitado o nosso convite. João, vou começar por si. Ainda há pouco estávamos a falar que Cuba é governada há 12 anos pela CDU. Candidata-se depois de ter sido, ou de ser ainda, na verdade, presidente da Assembleia Municipal. O que é que pode trazer de novo a Cuba ou, na verdade, quer fazer uma política de continuidade? Continuidade nunca será. Será sempre uma política diferente. Eu desempenho, os cargos são diferentes. A Assembleia Municipal tem competências próprias. É um órgão deliberativo, é um órgão que aprova... Sim, continuidade em relação ao atual presidente, é isso que eu estou a dizer. Haverá sempre... O projeto é comum, o projeto político é comum, é o projeto da CDU. O projeto da CDU, então, aí, se quiser falar em continuidade, poderemos ir por aí. Obviamente que traremos sempre um cunho pessoal, haverá sempre um cunho pessoal e haverá sempre... As pessoas são diferentes, a equipa é diferente, é uma equipa renovada, não só no cabeça de lista, mas em todo o executivo. E assim sendo, a gestão, aquilo que nós apontamos para o governo do município será sempre diferente daquilo que foi feito. Obviamente numa continuidade, por exemplo, no investimento que é feito e na melhoria das condições de vida das pessoas. Agora, obviamente, haverá sempre uma diferença um bocadinho mais com o cunho pessoal e com as características de cada pessoa. Sim. Antes de passar aqui ao Francisco Orelha, dizer só que o atual presidente da Câmara de Cuba, João Português, é o candidato da CDU a Ferreira do Alentejo, que também era um debate que queríamos fazer, mas esse candidato recusou falar connosco. Francisco Orelha, tem uma camisa onde diz "We create together", nós criamos juntos. É isso que quer fazer na Câmara de Cuba, 12 anos depois de a ter deixado? Na Câmara de Cuba queremos fazer um projeto diferente do atual Executivo. Um projeto que será alicerçado no desenvolvimento económico do Concelho. Foi o que não aconteceu. O Concelho de Cuba está estagnado, está apático, está sonolento, porque não houve uma aposta no desenvolvimento económico, mas sim um aproveitamento do setor pessoal do atual Executivo. Utilizou o setor pessoal para fazer política, isso é mau, e esqueceu a população do Concelho. Evidentemente que o candidato é outro, mas espero que a política não seja a mesma. O Concelho de Cuba é um dos concelhos mais atrasados do Baixo Alentejo, com um decréscimo demográfico acentuado. Dou só um exemplo, que o Concelho de Cuba chegou a ter 7.500 habitantes, neste momento tem 4.000. Isso é grave e é assustador. Não há oportunidades de emprego para os jovens no Concelho de Cuba, porque, derivado a CDU não ter feito um desenvolvimento económico no Concelho, e o Concelho de Cuba tem grandes potencialidades para tirar aproveitamento desses projetos estruturantes, que, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Beja. Cuba está integrado no plano de rega, no espaço multiusos de Alqueva, no plano de rega da Alqueva. Cuba está servido de boas acessibilidades, com uma linha férrea e com uma estação em Cuba. Provavelmente vai ser eletrificada daqui a pouco tempo. E as acessibilidades rodoviárias também são boas. Temos o IP2 a 6 km e o IP8 a 8 km. E podíamos tirar proveito disso e não o fizemos. E agora ainda temos um problema maior. É que a CDU deixou na gaveta a revisão do PDM. Se não tivermos PDM, que é o ordenamento do território, não temos Plano Diretor Municipal. Plano Diretor Municipal, não temos área de expansão urbana, não temos área de expansão empresarial. E se nós não conseguimos captar empresas para se instalar no Concelho de Cuba, para conseguirmos mandar obra especializada, porque os nossos jovens, eu dou um exemplo, saem 20 jovens do Concelho de Cuba que vai tirar uma licenciatura, por exemplo, não regressa nenhum, porque a única porta de saída é a agricultura, e a agricultura nem cria emprego. 5 operadores de máquinas mobilizam uma herdade com 1.000 hectares. Que futuro tem estes jovens no interior do país, e principalmente neste caso estamos a falar do Concelho de Cuba. Acho que alguma coisa que tem feito para inverter esta situação criada por a CDU durante estes 12 anos.
Muito bem, vamos avançar agora aqui em alguns temas. Eu queria pegar em algumas coisas que defendem individualmente e obviamente poderão também complementar ou marcar as vossas diferenças, melhor dizendo. O João Duarte Palma fala em cuidar das pessoas e das freguesias, o que significa basicamente mais investimento em serviços de proximidade, como saúde, transportes, limpeza, espaços públicos. Concretamente, como é que isto se faz? Eu, antes de responder à pergunta, gostava também de esclarecer quem nos está a ouvir que a informação que o meu adversário veiculou não corresponde à realidade. Houve um aumento nos últimos 12 anos de 33% do número de empresas. O aumento da derrama foi considerável. O aumento da derrama, nos tempos do Sr. Francisco Orelha, com certeza que se deve lembrar, andou na ordem dos 3.000 euros. Neste momento é de 200.000 euros. E o recente barómetro do ISCTE, que saiu com os municípios, saiu que Cuba está nos 25 primeiros concelhos. Ou seja, o barómetro do desenvolvimento social e económico. Por isso, eu estou-me a basear em factos, não me estou a basear em percepções. Pronto. Respondendo à sua questão concretamente, como é que nós conseguimos reforçar os serviços de proximidade? Que temos no nosso programa, que está em fase de conclusão, a criação de um gabinete de apoio às freguesias, em que um dos elementos do Executivo e gabinete de apoio fará sempre essa ponte com todas as freguesias. Aquilo que teremos também, será previsto no nosso programa, será um gabinete de apoio à juventude e associativismo, um gabinete também de desporto, que faça o contacto com as associações locais, com os jovens, no fundo para dinamizar e para tornar mais fácil a proximidade do Executivo com as pessoas. Obviamente que a proximidade também se consegue muito e tem muito a ver com o perfil dos candidatos. O perfil dos candidatos. Eu sou uma pessoa que sou próxima das pessoas, faz parte de mim, não é pela natureza do cargo. É uma questão de personalidade. Em relação aos serviços que falou de limpeza e higiene urbana, nós também temos no nosso programa reforçar a limpeza e a higiene urbana. Reconhecemos que houve uma debilidade, que há muito fruto do aumento da população, ao contrário também do que o senhor diz, do que o senhor Francisco Orelha diz, mas houve muito fruto desse aumento. Vamos reforçar meios, não só com a aquisição de viaturas para a recolha e para a limpeza urbana, mas também o cumprimento do plano de ação estratégico para os resíduos urbanos. O PAPERSU, que foi um documento que foi feito pela AMCAL, para todos os municípios que compõem essa Associação de Municípios, e que entrará em fase de execução. A Associação de Municípios do Baixo Alentejo. A Associação de Municípios do Centro Alentejo. Do Centro Alentejo, muito bem. Sim. Acho que respondi a tudo. Respondeu, sim, senhor. Respondeu, sim, senhor. O que me leva aqui de volta ao Francisco Orelha para também lhe perguntar individualmente sobre uma das suas propostas, e estou a citar, que é trazer de volta o dinamismo. Portanto, de um lado temos o cuidar das pessoas e das freguesias, aqui temos também o trazer de volta ao dinamismo. Porque é que esta é uma das suas prioridades? Recuperar investimento, iniciativa municipal para uma Cuba competitiva, criativa e apoiar famílias e empresas. Isto parece muito bonito, mas na prática, como é que se faz isto? De facto, num concelho que tem 4.000 habitantes, é um concelho envelhecido e longe do poder central. Nós já temos essa experiência porque construímos a primeira fase do Parque Empresarial em Cuba e é por isso que eu digo que a CDU acabou por não aproveitar o investimento que já estava feito na primeira fase e dar continuidade por fases. Mas, pelo visto, houve um aumento de 33% nas empresas no concelho? Não. Isso são empresas que não contam, nem criam emprego. Não há empresas de dimensão na Cuba e algumas que há são privadas. Eu falo em Intermarché, a Câmara não tem nada a ver com o projeto do Intermarché. Mas dinamiza o concelho, a iniciativa claro, privada. Mas não é a Câmara Municipal, estamos a falar de projetos... Iniciativa da Câmara Municipal. Iniciativa da Câmara Municipal. Eu cito a primeira fase do Parque Empresarial em Cuba, já a pensar na segunda, terceira, quarta e quinta fase, porque evidentemente que a Câmara não tem 1 milhão de euros para investir todos os anos, mas por fases consegue fazer esse investimento. Qual é o orçamento da Câmara de Cuba já agora? O orçamento da Câmara de Cuba são cerca de 10 milhões 133 mil euros. Fazendo por fases, e depois temos as infraestruturas feitas, temos que passar à segunda fase. Como é que se faz? Não é difícil. Primeiro tem que se publicitar o parque. Como é que se publicita o Parque Empresarial? Junto às embaixadas, junto do AICEP,
através do ciclo da Europa, da rádio, da comunicação social e talvez em outdoors na interseção da Ponte 25 de Abril e Ponte Vasco da Gama, para tentar divulgar o parque e atrair empresas para o Conselho com preços baixos, de preços controlados, para as pessoas virem. Portanto, eu penso que esse vai ser o caminho. Mas como é que depois se capta a empresa a vir para o Conselho? E se pedirá, por exemplo, algum tipo de contrapartida? A contrapartida é a cedência de terrenos a troco de postos de trabalho. Por exemplo, a Câmara cede 1 hectare de terreno a uma empresa, a um custo controlado, evidentemente na condição de depois termos o retorno. O retorno será 10, 15, 20 postos de trabalho, que é isso que nos interessa. Mas cá está, sempre da mão de obra qualificada, para criar aqui o equilíbrio entre o setor agrícola e a mão de obra especializada, senão os jovens, como disse há pouco, não têm saída, não têm oportunidades no interior do país. Já sabemos que as assimetrias entre o litoral alentejano têm aumentado significativamente. E vai agravar a situação se os autarcas, e há aqui outra questão, temos que pensar também no intermunicipal. Temos que deixar de pensar só na nossa quinta, e tentamos trabalhar em conjunto com outras câmaras, criar rotas, criar dinâmicas diferentes para podermos tirar proveitos dessas dinâmicas, porque tem que haver aqui também uma mudança de paradigma da forma como os autarcas estão a funcionar. Estão muito direcionados ao seu concelho e esquecem por vezes o concelho do vizinho. Eu estou a pensar em criar de uma rota concelhia, porque a Câmara de Cuba, o Conselho de Cuba já está integrado na região demarcada dos vinhos Cuba, Vila e Alvito, e queria criar uma rota entre os 3 concelhos, porque também temos a questão do vinho da talha. E dou só um exemplo, uma adega que nós temos em Cuba, que é de propriedade da Câmara, está encerrada. E a CDU... Em Vila Alva? Em Cuba mesmo. Está uma adega que eu comprei, que foi feito um investimento de 150 mil euros, era para divulgar e produzir o vinho da talha. Até hoje, há 10 anos, está encerrada. Portanto... Aliás, a Cuba até tem aquele evento, o Vinho na Vila, precisamente para celebrar também exato. esse vinho da talha. Deixa-me trazer aqui outro tema para debate, que tem a ver com a ferrovia. Portanto, a linha do Alentejo, sobretudo no troço Casa Branca-Beja, o Governo acabou por validar o fecho da linha por cerca de 21 meses, se não estou em erro, para as obras de modernização e eletrificação, que vão supostamente arrancar entre o final de 26 e o início de 27. Portanto, estamos a mais de um ano do início dessas obras. A estação de Cuba fica diretamente afetada, com menos ligações e necessidade de alternativas rodoviárias para as pessoas que habitam no concelho. O que é que pode fazer, enquanto Presidente da Câmara Municipal, para tentar ao máximo diminuir as dificuldades que quem mora em Cuba vai ter com o fecho da estação ferroviária? Antes de mais, deixe-me falar só da questão do parque empresarial. Com certeza. O parque empresarial já tem uma segunda fase, que o Sr. Francisco Orelha não sabe. Foi feito um acordo com uma empresa do Conselho, onde a segunda fase já está ocupada. Nós temos no nosso programa avançar para a terceira fase do parque empresarial em Cuba. E também temos, porque o Conselho é mais do que a sede de Conselho, também são as freguesias, é a expansão do parque empresarial em Faro do Alentejo, que é uma freguesia relativamente próxima da sede de Conselho, 4 km, com excelentes acessibilidades, próxima do aeroporto, próxima de Beja, próxima do IP8. Em relação àquilo... Então deixa-me só perguntar, porque tinha dito que faltava investir na segunda fase, o João Duarte Palma está a dizer que afinal essa segunda fase vai avançar. O que é que diz? Já avançou. Ou já avançou neste caso? Não, na minha opinião, não avançou. A Câmara cedeu um terreno a uma empresa, lá entendeu que o fez, mas não foi a Câmara, e há um empresário que está a tentar explorar esse espaço. Há mais 2 terrenos que nós deixámos comprados na altura, que estão abandonados completamente, porque não houve o tal investimento que há pouco referi. Houve investimento zero no Conselho de Cuba a nível da expansão do parque empresarial. Investimento zero. Mas a segunda fase não é um investimento? Mas aquilo é uma segunda fase. A segunda fase tinha que se fazer as infraestruturas, tinha que se fazer os lotes, tinha que se fazer todo o investimento necessário, condutas de águas pluviais, hectares, eletrificação, aquilo não tem nada.
Aquilo é uma empresa que tem lá um estouro de máquinas, não tem mais do que isso. A Câmara fez um negócio com a coisa e acho que fez bem, se calhar que fez bem, mas isso não é um investimento da Câmara. A Câmara não fez nada. A empresa está a operar, pode ver lá na feira, eles têm a empresa. Não criou um posto A também. empresa tem um stand na feira anual que está a decorrer, onde mostra exatamente a atividade que estão a fazer nesse terreno que foi cedido, ou seja, na expansão do parque. É uma empresa que está a operar na gestão, na gestão de O resíduos. Francisco Orelha diz que não foi feito investimento da Câmara. Qual foi o investimento que a Câmara fez nessa segunda fase? Foi só apenas a cedência do terreno? Aquilo é um lote enorme. É um lote enorme e a empresa ficou com esse lote para fazer a sua atividade. Portanto, apenas, entre aspas aqui, Não a é- cedência do terreno, é isso? Não é apenas, a empresa está a operar. Eu disse na apenas entre expansão. aspas, claro que E sim. faz parte do acordo também a infraestruturação da. Sim, eu só estou a da questioná-lo segunda perante esta fase. diferença que o Francisco Mas- Orelha mas o assinalou, senhor- mas o senhor Francisco porque Orelha o Francisco reconhece. Orelha diz que não houve investimento direto da Câmara Municipal. Sim, mas o Sr. Francisco Orelha também disse que a segunda fase estava por concluir, está uma empresa a operar lá já há mais de um ano. E uma das componentes do acordo que foi feito e que esse acordo é público. Mas foi um pode acordo, saber o acordo? Pode, até é Então, público. gostávamos de saber, gostávamos de É ouvir agora do público. João o acordo do quê? O acordo só tem que consultar o acordo, está publicado na página Não, da mas o Câmara, João é conhece. só consultar. Não, conheço, mas não lhe vou explicar aqui e Como poupá-lo Presidente esse da Assembleia trabalho. Municipal tem que conhecer o projeto. O Presidente da Assembleia E eu não. gostava que, para as pessoas que nos estão a ouvir, Sr. Francisco saberem Orelha, qual é o o Presidente projeto. da Assembleia Municipal e a Assembleia Municipal não sabe, mas eu vou-lhe explicar. A Assembleia Municipal, esses acordos só vêm à Assembleia Municipal para a integração no domínio público. Percebe? Pronto. Isto são as competências da Assembleia Municipal. Então, mas agora pergunto-lhe eu, mas- o que é que esse acordo prevê? Assim, muito rapidamente, para quem nos está a Não, acompanhar. aquilo que o acordo prevê, em traços gerais, prevê a execução de um arruamento, a continuação do arruamento, prevê... Que a Câmara fará, não, fará a empresa. a empresa. muito Fará a bem. empresa, prevê manutenção e Em troca pela cedência do terreno. em troca da cedência do terreno. E prevê também manutenção nas vias do Conselho e prevê também a criação de 30 lugares de estacionamento, cerca de 30 lugares de estacionamento. Muito bem. É o que prevê o acordo. Traços gerais, posso lhe dizer o acordo Não, com não, mais- se era com só mais- para, com até mais- para eu próprio, que não tinha conhecimento Sim, sim. desse acordo, como deve calcular, eu próprio também para saber e, obviamente, para quem nos está a acompanhar, também ter noção desse acordo e para o Francisco Orelha ficar aqui também esclarecido sobre esse acordo. Relativamente então à ferrovia, era isso que eu estava a questionar, recordo só a pergunta, que é o que é que se pode fazer para minimizar o transtorno pelo fecho da estação de Cuba, visto que estamos a mais de um ano do início das obras. Sim, quando for feito, obviamente, nas estações que foram modernizadas, foi sempre disponibilizada pela REFER o transporte em autocarro. Não é a mesma coisa. Infelizmente, a não modernização da linha, quando deveria ter ocorrido há mais de há 15 anos, causou aqui transtornos. Ficámos com posições muito, muito velhas e envelhecidas e que falham bastante e já muitas vezes esse transporte é feito através de autocarros e assim irá continuar. É uma espera que vai valer a pena e posso lhe dizer que fomos o único concelho, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal de Cuba, a entregar cadernos reivindicativos e a sermos recebidos pelos grupos parlamentares, não todos, a maior parte deles, para entregar o caderno reivindicativo, onde reivindicamos a melhoria das acessibilidades, porque numa posição como está o Concelho de Cuba, que é uma posição muito central, no mapa do Alentejo, Cuba está ao centro, ou seja, tem uma posição geográfica privilegiada. E a estação de Cuba, a estação e o comboio em Cuba, para além da facilidade na mobilidade, também nos traz outra coisa, que é um fator identitário. O comboio está intimamente relacionado com o desenvolvimento de Cuba. Passou de uma aldeia para o 7 de concelho. E a atribuição também do foral de Dona Maria II. Sim, senhor. Francisco Orelha, de facto, defende que a mobilidade, ou melhor, defende a mobilidade durante as obras da ferrovia, exige alternativas de transportes e a reposição de ligações assim que é possível. Pergunto-lhe muito concretamente que solução de transporte substituto defende para Cuba, enquanto a linha estiver fechada, com horários e ligações direta entre Beja e Lisboa, quer pôr, por exemplo, no terreno antes do verão de 2026? Eu penso que não há outra solução senão que toda a mobilidade não seja feita através de autocarros.
A questão dos horários, evidentemente, não é a Câmara que irá decidir quais são os horários. Os horários terá que ser a REFER, a CP, a decidir os horários, e a solução é essa, não há outra. Agora... Mas a Câmara, permita-me questionar-lhe adicionalmente sobre isso, a Câmara em horários que, por exemplo, se o senhor considerar que a CP sim, está a ser claro que sim, pode disponibilizar, pouco generosa, vamos dizer assim... Em situações de dificuldade, evidentemente que a Câmara terá que disponibilizar os autocarros da Câmara se for o caso disso. Não. Mas penso que não, eu penso que a REFER e a CP quando a obra entrar em curso, deve ter assegurado todos esses transportes para as pessoas poderem deslocar, penso eu. Muito bem. Queria-vos também falar da habitação. Os dois defendem investimento na habitação no programa e, João, volto a si porque quer recuperar fogos de volutos, apoiar rendas e também dinamizar o centro com o comércio e, obviamente, os serviços. A autarquia, daquilo que eu consegui perceber, confirme-me, por favor, tem projetos de reabilitação de habitação social, cerca de 50 casas, será esse o número, muito bem, e operações com fundos europeus, pelo menos concluídos até 2023. Exatamente. 23. Mas, ao mesmo tempo, quer acelerar isto. O que é que quer fazer agora para o futuro? O que nós pretendemos fazer, e uma vez que olhamos para o Conselho como um todo, não só para a sede do Conselho, e vai ser a primeira medida que vamos tomar, vai ser a execução de projetos de loteamentos, ou pôr os loteamentos, os projetos que já existem, de loteamentos municipais, em todas as freguesias do Conselho, no fundo para tornar o Conselho também mais atrativo e permitir fixar jovens, porque as empresas não se fixam se não houver condições para as pessoas se fixarem. Não podemos querer uma empresa que crie 50 postos de trabalho e temos 10 camas para oferecer, não pode ser. Então vamos ter que investir aí. Será na parte dos loteamentos e esses números que têm aí fazem parte da estratégia local de habitação, precisamente, com investimentos previstos de 7,5 milhões de euros, não só na construção e na aquisição para reabilitação, mas também no apoio à reabilitação por parte de privados, daquilo que foi definido na área de reabilitação urbana. Mas esses 7 milhões vêm do Plano de Recuperação e Resiliência, do Instituto de Habitação, do Orçamento Municipal? Esses valores vêm do IRU, e também do PRR, se ainda for possível candidatar, uma vez que o PRR está muito atrasado e estão a estender, e a previsão que é feita é que ele estenda, porque o mercado não tem capacidade para construir tanto como são as exigências do país neste momento, porque o problema da habitação não é um problema de Cuba, não é um problema de Beja, não é um problema nacional. É um problema nacional e que tem que ser resolvido. Pronto? E nós, aquilo que nos propomos resolver é a intervenção da Câmara através da criação de loteamentos municipais que permitam fixar as pessoas e, obviamente, cumprir aquilo que está na estratégia de habitação. E como é que se criam esses loteamentos? Esses loteamentos, primeiro que tudo, e a Câmara tem terrenos, tem que se fazer planos de pormenor para a área de intervenção e depois dos projetos feitos, lançar a concurso, infraestruturar, faz-se a obra. E desses terrenos municipais, quantos é que a Câmara tem identificados para esses loteamentos futuros? Temos em todas as freguesias do Conselho, ou seja, são 3 freguesias mais a sede do Conselho, e é o que temos identificado, são 4 locais para loteamentos. Obviamente estes loteamentos, e permita-me que lhe diga, e não compete também às câmaras municipais, tem que haver espaço para a iniciativa pública e para a iniciativa privada. Aquilo que a Câmara disponibilizará serão os lotes, obviamente a preços controlados e também para combater a especulação imobiliária, que é um problema que também nos está a afetar e que dificulta muito o acesso à habitação, é através de regulamentos próprios em que as pessoas adquirem, constroem e durante uns X anos terão que ficar com os lotes, ou seja, só poderão pôr à venda passado uns anos. Mas não deixa de ser irónico, agora aqui uma pequena provocação, se me ser um comunista a defender isto, ser um comunista a defender a iniciativa privada. Não, há espaço para tudo. Há espaço para tudo e tem que haver espaço para tudo. Mas prometo que não vou falar na guerra da Ucrânia. Mas pode falar. Se falar na guerra da Ucrânia tem que falar no Sócrates. Pode ter na bancarrota. Eu faço. Utilizo a guerra da Ucrânia consigo e o Sócrates aqui com o PS. Não, eu acho que tem que haver espaço para a iniciativa pública, o investimento público e também para o investimento privado.
não defende um país, não defende de maneira nenhuma uma sociedade em que só haja investimento público e que só haja investimento Mas isso não é ir privado. contra o partido? Não, não é. Eu também sou independente. Eu estou na CDU. Eu defendo, é isto que eu defendo, é a minha visão da sociedade. Acho que em setores estratégicos tem que haver setores estratégicos da nossa economia, o Estado tem que ter uma intervenção, porque estamos a falar daquilo que é de todos, que é o património coletivo, seja nas águas, seja nas telecomunicações, na eletricidade, e obviamente também haver espaço para a iniciativa privada. Sim. Nas escolas, na saúde, a mesma coisa. Francisco Oreira, também a habitação consigo, obviamente. Tem algum número já previsto de quantas casas quer entregar, por exemplo, até 2028, 2029? Olha, nós, nesse aspecto, temos uma vasta experiência e temos provas dadas. No Conselho de Cuba, construímos 30 habitações e adquirimos 10. A CDU, em 12 anos, não construiu uma. Está aqui o exemplo. Adquiriu Portanto, no mercado, eu não acredito nas promessas da CDU, porque isso não vai dar certo de maneira nenhuma. Porque temos várias promessas, dou-lhe por exemplo, uma unidade de continuados em Cuba, com 80 postos de trabalho, ficou lá o outdoor, não foi construída. Isso para enganar as pessoas na altura das eleições. Outra outdoor em Vila Ruiva, com uma casa, um lar de terceira idade, com um outdoor que teve lá uma quantidade de tempo, também não foi construído. Enganar uma população na véspera de eleições. Esta é a tática da CDU nas promessas. Eu quero dados concretos. Ir ao encontro das necessidades das pessoas, mas fazer com dados concretos. Porque isso no papel, a fazer 3Ds, eles são especialistas a fazer 3Ds. E eu digo uma coisa, o João, que somos amigos, mas isso agora não tem nada a ver com as questões políticas e estamos aqui num debate político, por o nosso Conselho, tem grande responsabilidade nisto, porque é o Presidente da Assembleia Municipal, que é um órgão fiscalizador da atividade da Câmara e é um órgão deliberativo. E o João, como Presidente, só deliberou, não fiscalizou. Porque há projetos em Cuba, se tivermos que falar neles, e tenho aqui uma dúzia deles para falarem, em que tiveram sempre suspensos, com custos enormes para o horário público, por exemplo. Dou-lhe vários exemplos de obras suspensas, de obras que tinham projetos de 500 mil euros passaram a 1 milhão. Quanto é que obras suspensas por um ano, trabalhos a mais, erros, omissões e revisão de preços? Quanto é que isso custou? Mas consegue dar alguns exemplos? Dou-lhe este exemplo da Casa Fialho de Almeida, dou-lhe o exemplo da Rua 1º de Maio, dou-lhe o exemplo da Rua Egas Muniz e dou-lhe o exemplo da Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos. Tenho aqui 5 exemplos em que todas as obras estiveram suspensas. Não conseguiram um projeto com princípio, meio e fim. Portanto, não acredito no programa da CDU, só depois vendo no terreno. Nós, quando chegarmos à Câmara, o nosso objetivo é dar continuidade a um trabalho que desenvolvemos no passado, com uma experiência de 16 anos que eu tenho, e de certo, quando prometemos, vamos fazer certamente. E o nosso programa vai nesse sentido. As promessas são para cumprir. É preferível fazer um programa mais reduzido do que depois não o cumprir. Portanto, nesse aspecto, estamos à vontade na habitação social, dado este exemplo, na construir uma habitação social em 12 anos. Como no Parque Empresarial, também há 12 anos não fizeram nada. Portanto, isto são promessas vagas, e a aposta, como eu disse no início da minha primeira intervenção, foi uma aposta no social, não dar a entregar frigoríficos de porta em porta, a máquinas de lavar. Agora, é uma vergonha, isto é uma vergonha que se diga, andam todos os dias a selecionar pessoas para entregar frigoríficos e máquinas de lavar. Isto não se faz. Porque é o nosso dinheiro que está em causa. Isso é falso. E chega-se a uma situação destas. Mas tem provas dessa entrega de frigoríficos à porta das pessoas? Temos provas. Isso é falso, são as próprias pessoas que nos dizem, até por acaso até é interessante isso. Não é? Eu não estou a dizer que não se dê. Vai lá ver que nós também demos. Mas essa entrega foi agora antes da... Foi agora, nas vésperas das eleições, andam a fazer esse trabalho. Como é que nós fazíamos? O Gabinete Técnico da Ação Social da Câmara fez um diagnóstico do Conselho. Mas espera lá, deixa-me só ouvir aqui o João por causa disso. Sim. Andam a entregar frigoríficos ou não? Não. A Câmara, como o Sr. Francisco Orelha sabe, e está a tentar enganar aqui também os nossos telespectadores, a Câmara, tal como já fazia no tempo do Partido Socialista, as câmaras hoje em dia têm uma ação, têm mais intervenção social. Porquê? Porque ganharam essas competências de intervenção social e de estratégias de combate à pobreza e de erradicação da pobreza. E a Câmara, obviamente que, através do Gabinete de Ação Social, as necessidades das pessoas tenta supri-las. Porque a misericórdia
Mas, da qual mas, este mas, senhor nessa- é mas nessas provedor. necessidades que se tentam suprimir, Sim. houve esta entrega de frigoríficos de máquinas de Eu essa lavar, parte não faço a mínima ideia. Se o Sr. Francisco Orelha diz que tem provas que... mas há pouco estava a dizer que era falso. É falso? Quando Não, o está a Francisco dizer- Orelha disse que houve essa entrega, por estar a o dizer- senhor disse sim, que, era, sim. que era falso. Disse que E era agora está a falso. dizer que não sabe. Não é isso. Aquilo que digo é, as necessidades que estão levantadas por esse gabinete de ação social, do qual tem profissionais, e o senhor também está a pôr em causa também a isenção e o profissionalismo também dos técnicos da Câmara. Quando as pessoas vão trabalhar, se identificam uma necessidade, se a pessoa que tem essa necessidade, estamos a falar de situações de pobreza e de marginalidade social, em que as pessoas têm essa necessidade, então a Câmara Municipal, tal como fazia nos tempos do Partido Socialista, por isso é que eu estou a dizer que isto é um bocadinho E o Francisco Orelha admitiu isso mesmo. de demagogia, a Câmara faz. Ora, vai parar. Mas as ninguém nega- necessidades das pessoas não param Mas ninguém nega o apoio que uma Câmara pode Claro, e deve claro. dar do ponto de vista social, sobretudo Exatamente. a pessoas que têm uma enorme fragilidade. Mas aquilo que o candidato disse, o candidato da PS, foi que esses frigoríficos e essas máquinas estavam a ser dados porta a porta, agora antes das eleições. Ao que o João disse que era falso. E disse isso logo assim muito nitidamente. Desculpe, Luís. Eu disse que é falso porque, atenção, aquilo que é dito... Pode-se ter enganado. Não me enganei. Aquilo que é dito é que é dado como... E foi essa a mensagem que tentou passar, e daí a minha afirmação que era falso, que dá a ideia que a Câmara guardou frigoríficos e arcas congeladoras para Então, entregar agora deixa-me uma semana ajudá-lo, das deixa-me eleições. Isso ajudá-lo, não é assim. deixa-me ajudá-lo sem E- quebrar aqui a minha imparcialidade, a ver se eu consegui perceber o seu raciocínio. O que está a querer dizer é que a Câmara faz isso antes das eleições e não é faz- por faz causa o ano todo, de umas o mandato eleições todo. que vão acontecer que vai parar de Exatamente. dar esse apoio. Exatamente. É isto, não é? É exatamente Muito bem. isso. Por isso é que eu disse que era falso. Obrigado Muito por bem. ter percebido. Eu acho que isso é um abuso dos dinheiros públicos, gastos públicos, porque nós também através do Gabinete de Ação Social da Câmara, fizemos o diagnóstico das famílias primeiro. E era a técnica da Câmara, não era o Presidente da Câmara. Eu tenho conhecimento que chegou o Presidente da Câmara a assinar cheques às pessoas, no gabinete dele, na presença das pessoas. Isso é humilhar as pessoas. Isso é humilhar as pessoas, isso não se faz. E na questão agora da entrega, é a mesma coisa. Primeiro, entrega aos técnicos. Eu só tinha uma assistente Espera lá, social em Francisco, Cuba. explique-me lá essa dos cheques às pessoas, por favor. Essa do Presidente da Câmara assinar cheques às diz lá. pessoas. Assinar cheques, aqueles cheques que se dão com participação, não interessa agora porquê. Isso nós também fazíamos. Mas quem distribuía os cheques às pessoas, nós tínhamos um serviço de apoio social que era... Eram os técnicos que faziam isso. 2.500 euros por habitação. E agora quem está a fazer isso é o próprio o Presidente da próprio Câmara. Presidente da Câmara que assina os cheques na presença. Mas os cheques têm que ser assinados pelo Presidente da Câmara? Tem, claro que tem os cheques, tem que Então, ser assinado pelo Presidente da Câmara. mas vê algum problema aí o Presidente da Câmara Não, querer ser ele a dar o cheque? Não, mas isso os serviços é que devem fazer. Ele assina os cheques, entrega nos serviços e os técnicos da ação social é que vão entregar às pessoas. Certo, isso eu já percebi, Ou mas- tem via pelo correio. E claro, mas vê algum problema no facto de um Presidente, Eu acho por que é exemplo... humilhar uma pessoa que E se já o vai Presidente quiser ser fragilizada. mais próximo das pessoas? Mas uma pessoa que já vai fragilizada, uma instituição daquelas, porque necessita, e depois vai receber das mãos do Presidente da Câmara um cheque. Mas porquê é que essa fragilidade muda perante um técnico de apoio social e um Presidente da Câmara? Eu acho que muda, ou até pode chegar à casa da pessoa por correio, porque não? Porque é que tem que ser o Presidente da Câmara a chamar a pessoa ao gabinete? Só queria perceber o seu raciocínio, porque é que isso lhe faz... para tirar- Já percebi que isso lhe causa alguma impressão. Calma, porque é E tirar queria proveitos, perceber isso. Eu não era incapaz de fazer isso. Mas porquê? Porquê? Explique-me lá. Isso é tirar proveitos políticos de uma situação de fragilidade da pessoa. E eu não concordo com esse. E agora, voltando à questão das habitações, se me permite, eu quero fazer esta pergunta ao João, que o João, como Presidente da Assembleia Municipal, conhece o orçamento da Câmara de Cuba. O orçamento da Câmara de Cuba são 10.133.000 euros. Tem em custos com o pessoal 4.290.000. Tem dívidas a mais de 90 dias, que isso é ilegal, como sabes que é ilegal, de 1.100.000 euros. Fez um empréstimo no final do mandato de 1.750.000 euros, agora anda a colocar, a pavimentar estradas com esses 1.750.000 euros. O resultado de tudo isto, e tem uma dívida à banca de 5.300.000 euros. O saldo negativo entre o orçamento da Câmara de 10.133.000
para 15.630.000, estamos a falar em 5.497 de saldo negativo. Eu, quando chegar à Câmara de Cuba, irei fazer uma auditoria à Câmara para saber qual é o ponto da situação, porque este documento que tenho aqui foi extraído do relatório de contas da Câmara, não foi inventado. Relativo a que ano? 24? Foi 25, Sim, isto já é 25 já. referente a 25. Não, Isto é- Não, isso é relativamente. Ou seja, feito claro, este ano relativo a precisamente, 24, exatamente. Feito em 2024. Deixa-me ouvir agora o João sobre isso. Podes já agora ver esse documento? Pode. Só para ver aqui as contas, por favor. Já agora. E João, até- estou a ouvi-lo, força. Pronto. E até pode ficar, Pronto, ainda que- bem que diz isso, eu também tenho aqui esse valor. Aliás, e tenho também o balanço feito em 2012, ou seja, as eleições foram em 2013 e o que temos aqui de 2012 são 10.533.886,2. Isto não está rasurado. Não é esse que está rasurado. Não. Mas deixa-me só perguntar. Ou seja, isto conseguiu-se é um reduzir o documento passivo. oficial? Isso foi tirado de um documento oficial da Câmara. Portanto, isto é um texto feito por si, retirado dos Tirado dados da do- Câmara. Pronto, do era isso que eu queria relatório de perceber. contas. Muito bem. Mas está aqui também, se quiser consultar, o passivo, quando o senhor, relativo ao último ano civil e económico, que o senhor Francisco Orelha teve na Câmara, o passivo eram 10 milhões de euros. E agora, e disse muito bem, 5 milhões de euros. Pronto. Mas já que falam em auditorias, eu também tenho aqui uma auditoria que foi presente à Assembleia Municipal. O resultado de uma auditoria que foi presente à Assembleia Municipal. Se calhar não está recordado, apesar de ser... Mas é uma auditoria interna. Apesar de ser... Não, feita pelo Revisor Oficial de Contas. Apesar de ser membro da Assembleia Municipal, mas deve estar recordado disto, um relatório sobre as contas a 30 de setembro de 2013. E deve estar recordado disso. Especialmente na página 15. Especialmente na página 15. E isto é importante também para as pessoas perceberem, em que fala aqui de recebimentos indevidos por parte do Presidente da Câmara Municipal de Cuba de 25 mil euros. Ou seja, os recebimentos indevidos tiveram a ver... Sim, está aqui. Não. Os recebimentos indevidos tiveram a ver Tá, com o facto do se tivesse senhor indevido, tinha que devolver. ter trabalhado e não ter descontado. Não. Pronto. E o dinheiro foi-lhe restituído. Pronto. E foi isto que aconteceu. Trabalhou, não descontou e foram-lhe restituídos 25 mil euros. Está aqui. Então, mas Está isso aqui, na página 15. Isto foi falado em Assembleia Municipal. Olha, quer dizer, João, isso foi a própria CGA que devolveu o dinheiro, não fui eu não tenho nada a ver com Francisco isso. Orelha, não, foi a Câmara Municipal. E isso foi dito na altura pelo Presidente da Câmara Municipal numa Assembleia Municipal. Pois foi. Dito, Um aproveitamento político não vosso, foi como foi a aproveitamento denúncia político. anónima à Polícia Não, senhora. Judiciária que vocês Não. fizeram. Sr. Francisco Orelha está e errado. outras coisas mais que são peripécias dessas. Denúncias, o senhor tem um largo rol de denúncias. Denúncias peripécias anónimas. Não, nós aqui não trabalhamos assim. Não fazemos assim. O senhor tem largo historial. Tem um largo historial nessas questões. Nem contra nada. Sabe quantas inspeções eu tive? 5 inspeções. Mas eu também... Vocês ainda tiveram uma inspeção na Câmara da Cuba em 12 anos. É por isso que eu vou fazer uma auditoria, porque não tiveram inspeção. Não sei se quer consultar o relatório. Não, eu vi. Mas, João, deixa-me só levantar esta questão, porque as denúncias anónimas, enfim, podem não querer dizer nada. E uma pessoa, enfim, é inocente até prova em contrário. Luís, eu tive uma denúncia... É só para não deixarmos aqui uma nuvem de suspeições? Não. Eu tive uma denúncia enquanto Presidente da Assembleia Municipal. Há uma comissão administrativa, que é a Comissão de Acesso aos Dados Administrativos. Nós, jornalistas, conhecemos bem essa comissão. Porque o Sr. Francisco Orelha pediu uma listagem de devedores da água, salvo erro. E, eu, obviamente, não iria entregar a listagem com o nome das pessoas. Porque o que interessa ali são os números, não é o número, não são as pessoas. E tapei com o corretor. Fui eu que mandei tapar com o corretor. E o Sr. Francisco Orelha decidiu enviar uma queixa para a Comissão de Acesso aos Dados Administrativos, obviamente, antes das eleições autárquicas de 2017. E, obviamente, a Comissão arquivou, porque entendeu claramente, depois de explicado, que foi para proteger. Ainda não se falava em Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas essa denúncia foi arquivada? Foi arquivada. As denúncias anónimas de que disse que o Francisco Orelha recebeu... Também foram. O que é que deu? De quem? As denúncias anónimas. O que é que deram essas denúncias? Não sei, o Sr. Francisco Orelha que diz que foi Mas o senhor é que levantou essas denúncias anónimas. Eu? Não. Sim, referiu que o candidato tinha recebido denúncias anónimas. Não, o Sr. Francisco Orelha disse que houve denúncias anónimas e que teve cinco inspeções, certo? Foi isso que disse.
Sim, mas o senhor também levantou a questão das denúncias anónimas em relação aqui ao Francisco Orelha. Anónimas não foram anónimas. Neste caso, peço desculpa, não devia ter dito anónimas, foi mesmo o Sr. Francisco Orelha que denunciou. Pronto, então, mas, foi mesmo, peço desculpa. eu ouvi essa questão, pronto, desculpa, é isso. Até porque por isso é que eu lhe perguntei isso e por isso é que eu disse logo que são inocentes até prova em contrário. Tem razão, não pode não querer dizer nada. Eu até disse foi o Sr. Francisco Orelha que... É uma especialização da CDU. Está esclarecido, é para isso que estamos aqui. Mas eu só queria dar uma explicação em relação muito rápido, àqueles muito rápido 25 que é mil para euros avançarmos. que o candidato levantou aqui, porque aqui, isso não fui eu que levantei, é uma está aqui. atrapalhada e tem que ser esclarecida. O que se passa é o seguinte, eu, quando no último mandato, estava a descontar e não tinha direito nem à segurança, nem à saúde e nem à reforma, porque a minha coisa estava congelada, como todos na altura estavam congeladas. E nós reclamamos, os autarcas que estavam nessa situação reclamaram junto da CGA essa importância que estamos a pagar. Da Caixa Geral de Aposentações. Sem ter retorno à Caixa, exatamente. E a CGA mandou devolvermos esse dinheiro, que esse dinheiro que era meu. O dinheiro não era do Estado, nós tínhamos pago e não tínhamos retorno. Qualquer um de nós... Já ficou claro. Claro, qualquer um está a descontar para a Segurança Social tem que ter retorno, não é verdade? Tem para a saúde. Está tudo esclarecido, vamos avançar aqui para o tema. Eu gostava de falar um bocadinho na saúde, porque o Alentejo é uma das zonas do país mais afetadas pelas questões da saúde. Como nós sabemos, parte muito do poder central e do governo a questão da administração da saúde. A Unidade Local da Saúde da região reportou em julho cerca de 19 mil utentes sem médico de família no distrito de Beja, no distrito. E há uma maior pressão no próprio Concelho de Beja, Moura, Serpa, e isto atinge também, obviamente, quem vive em Cuba. Portanto, eu gostaria de perceber, antes de fazer questões específicas sobre isso, o que é que, neste caso, o João Duarte Palma pode fazer enquanto Presidente da Câmara, e apesar das contas não estarem muito famosas, como já percebemos, pode fazer para fixar médicos e levar mais qualidade de vida a uma população que ainda por cima está envelhecida e que precisa desses cuidados de saúde. O que se pode fazer, e vendo aquilo que é a nossa prioridade, que é a habitação, não só como motor para a criação de emprego e fixação de empresas, mas também próprio da estratégia local de habitação, a Câmara disponibilizar casas aos profissionais de saúde. Ou seja, isso já acontece? Neste momento não acontece, é aquilo que nós propomos, nós vamos propor isso no nosso Mas a CDU programa. está na Câmara de Cuba há 12 anos. Sim, mas... Isso nunca aconteceu. Quem é que garante que vai acontecer agora? Garanto eu. Está mais, está a 30. Isso é que eu te estou a perguntar. E eu garanto que vou fazer isso. E quando construirmos e começarmos as nossas intervenções no âmbito da estratégia local de habitação, uma forma de captar não só médicos, mas mesmo outros profissionais mais especializados, obviamente a Câmara terá que ter também, a habitação que se constrói não tem que ser só habitação social. As câmaras municipais têm também um papel ativo na regulação, têm que ter um papel ativo na regulação dos preços do arrendamento. Senão o arrendamento vai escalando e uma família já não consegue pagar uma renda normal. A Câmara, se construir e alugar, mesmo que seja com rendas controladas, é mais fácil também trazer pessoas. Mas já tem casas identificadas em Cuba que possam receber médicos? Ou têm que ser construídas? Não, têm que ser construídas, porque neste momento... Então isso significa que vai demorar quanto tempo até ter um médico? Primeiro, Não, enfim, a Cuba tem médicos. Eu sei, mas a trazer mais, por exemplo. A trazer mais é assim, onde se nota mais a falta... Por isso é que quer construir habitação para eles, para virem para cá mais, não é? Sim, porque para não passarmos pela situação de um médico se reformar e não haver médicos a Muito bem, mas por isso é que eu vir estou a para cá. questionar e vamos ser aqui muito precisos e concretos. Não tem nenhuma casa disponível para médico em Cuba. Aquilo que eu estou a perguntar é quanto tempo vai demorar até construir, sabendo que é preciso fazer um plano, é preciso fazer uma execução, é preciso lançar um concurso público. Mas a Câmara tem imóveis. A Câmara tem imóveis que podem ser recuperados e pode ser construído um ano. Um ano para uma construção, um ano e meio para a construção. E está apta a receber pessoas. Francisco Orelha, o que é que quer fazer com a saúde em Cuba? Apoios municipais, suplemento ao ordenado, alojamento, transporte, incentivos, o que é que quer fazer?
Eu tenho alguma dificuldade perante este orçamento que Por isso é que eu disse logo que as contas não estavam famosas. Pois, exatamente, mas as contas não estavam famosas, mas não podem ter um saldo negativo e é difícil estar a fazer promessas e depois não as poder cumprir, que isso é que me preocupa. Por isso, a minha chegada à Câmara, a minha primeira prioridade vai ser a auditoria, para ver o que é que consigo fazer, porque estar a prometer que vou construir 50 casas, estou a enganar as pessoas e ainda quero enganar. Então eu faço a pergunta de outra forma. O que é que gostava de fazer isso é outra conversa. com a saúde em Cuba? Exatamente. O que eu gostava de saber, a primeira coisa, passa muito para o Governo Central ter que conseguir aumentar o número de médicos. Eu penso que esta questão dos números clausos contribuiu para a situação que estamos a fazer. E os governos, todos eles, têm grandes responsabilidades porque não formaram mais médicos e não deram condições aos médicos. Não deram condições. Eu lembro-me do tempo dos médicos à periferia. Vieram 20 e tal médicos para o interior e desses 20 e tal, se calhar ficaram cá 10 ou 12. E agora nada disso se fez. Deixou-se cair. Isto é um caos, que não é um presidente da Câmara que vai resolver nada. Eu dou um exemplo do presidente da Câmara de Barrancos, teve que ir visitar um médico à Espanha porque não tinha outra alternativa. Barrancos estava distante dos grandes centros e fez isso. Mas isso é uma solução de emergência que não vai resolver nada. E o problema não passa por ir procurar um médico. Por exemplo, eu sou provedor da Santa Casa da Misericórdia de Cuba, dou-lhe aqui um exemplo. Não há médicos. Tive que contratar um médico onde o Estado é que devia pagar esse médico, tem que ser a Santa Misericórdia, tem que pagar esse médico. Se isto está nesta situação, porque é que nós andamos a prometer coisas que ao fim e ao cabo não vamos conseguir cumprir? Não tenho dúvidas nenhuma disso, tem que ser claro e tem que ser sério. Em política temos que ser sérios. Não podemos só dizer que vamos fazer isto ou que vamos fazer aquilo, quando depois verificamos o que estamos aqui. 12 anos não se fez nada, rigorosamente nada de grande que tivesse algum interesse para o Conselho. Não quer dizer que não apareça um projeto ou outro mais interessante. E agora vamos resolver tudo numa situação de ruptura financeira. A Câmara de Cuba tem um colapso financeiro. Não estamos a falar ruptura financeira, é uma verba tão grande de dívidas, tem que ser negociada com a banca. É a primeira coisa também que terá que ser feito, é ir à banca tentar negociar esses valores. Senão, e não sei se o PRR permite, se o PRR não permitir, sem capacidade de endividamento não se faz nada. Porque é que estamos a prometer coisas que não sabem o que é que vão fazer? Acho esquisito vir falar de endividamento com uma diferença de 5 milhões de euros em 12 anos de redução de passivo. Este momento é da Câmara de Cuba, que eu tenho aqui é da Câmara de Cuba. Mas qual é o prejuízo nesta altura da Câmara de Cuba? Não, neste momento o passivo são 5 milhões de euros. 5 milhões... Certo, João, 5 milhões é 10 milhões, 5 milhões houve uma redução de passivo. Certo, mas independente, 10 milhões, certo, ou seja, independentemente da redução da dívida que a Câmara tem à banca, estamos a falar de uma Câmara que tem um orçamento em comparação com outras muito pequeno. Apesar de serem 10 milhões, é um orçamento pequeno em comparação com outros concelhos. Desses 10 milhões, vamos pôr as coisas nestes termos, metade, digamos assim, é dívida. Porque a Câmara tem 5 milhões de dívida à banca. Portanto, isto é um peso brutal sobre as contas da banca. Portanto, a pergunta que eu lhe quero fazer é sobre as contas da banca, não, sobre as contas da Câmara. A pergunta que eu lhe quero fazer é como é que a CDU, nos últimos 12 anos, chegou até este ponto? Porque não deixam de ser de 5 milhões que depois dificultam a atividade de um Presidente de Câmara. Luís, ok, eu estou a perceber a pergunta, eu acho que também deveria ser vista de outra forma. É como é que a Câmara, o orçamento em 2012, o orçamento de 2012, eu não me lembro de quanto é que era, mas era certamente inferior aos 10 milhões, salvo erro eram de 6 milhões de euros. O orçamento da Câmara em 2012 eram 6 milhões. 6 milhões. Como é que em 2012 tínhamos 6 milhões e 10 milhões de euros de dívida e neste momento houve, apesar com o investimento todo público que foi feito, um investimento de 27 milhões de euros, dos quais 10 da Câmara Municipal e 17 de outras entidades públicas que foram feitas no Conselho, conseguiu-se reduzir o passivo de 10 milhões para 5 milhões. Ou seja, o saldo, que eu saiba, parece-me que é um bocadinho melhor. Obviamente que as condições poderão ser revistas juntamente com a banca, porque tem que haver sempre negociações com a banca. Para quê? De maneira a não cercear a capacidade de investimento da Câmara. Obviamente que os orçamentos das câmaras municipais do interior, os orçamentos municipais só têm em conta o fator da população. E nós, nos territórios fracamente povoados, lidamos sempre com essa fraqueza e essa debilidade, porque nunca conseguimos ter um orçamento que corresponda também àquilo que é o território. E os orçamentos, as verbas que vêm, deveriam ter sempre em conta população e território.
e não têm em conta, ou seja, só contam com a população e o município de Cuba, se não for o concelho que recebe menos, é o segundo, que é o penúltimo. É o concelho que recebe menos verbas da administração central. Sim. Francisco, deixa-me ouvi-lo também sobre esta questão da dívida, porque o Partido Socialista tem grande responsabilidade, neste caso o senhor também, que foi Presidente de Câmara antes da CDU estar agora nestes últimos anos, portanto foi entre 97 e 2013. 98 e 2013. Portanto, são muitos anos à frente da Câmara e, segundo estas contas que aqui foram apresentadas, foram 10 milhões de passivo que foram reduzidos para 5 milhões. Há aqui responsabilidade sua. Repare só o seguinte, eu não conheço o documento, só depois de analisar esse documento que eu não acredito naquele... Então eu faço a pergunta direta de outra forma. Quando saiu da Câmara Municipal de Cuba em 2013, qual era o passivo da Câmara? O passivo da Câmara era à volta de 5 milhões de euros também aproximadamente. Mas o investimento que nós fizemos antes desse ano é 20 vezes mais do que a CDU fez. É o que eu digo há bocado. É construir escolas que custou 8 milhões, um pavilhão 2 milhões, bibliotecas, piscinas, tudo o que está feito, um túnel à linha férrea, tudo o que está feito em Cuba, todas as infraestruturas básicas e essenciais foram construídas por nós. Evidentemente que nós tivemos que recorrer à banca. Muito bem, certo, ninguém nega isso. Agora eu tenho que lhe fazer essa pergunta porque trouxe esse documento, o qual tive aqui na mão e li, e acusa a CDU do endividamento. Mas o senhor também se endividou. Mas o que é que eles, quando chegaram à Câmara, se as infraestruturas estavam feitas, a única coisa que tinham feito é tentar reduzir a dívida o passivo da Câmara, mas continuar a investir mais em coisas em gastos supérfluos, que deu este aumento, que se calhar a dívida podia Mas que gastos supérfluos foram esses? Foram vários, já citei aqui vários, a Casa Fialho de Almeida, por exemplo, já há pouco fiquei aqui, que era um projeto nosso, que nós deixámos pronto na Câmara de Cuba, custava a volta de 500 mil euros, chegou quase a 1 milhão. Mas isso é um gasto supérfluo? Então, acho que Isto não é uma derrapagem? Há derrapagem porque houve trabalhos a mais e a Eurozone no projeto e a obra teve suspensa. Então vamos se calhar ter aqui, permita-se uma sugestão, uma melhor escolha de palavras para não estarmos aqui ao engano, no sentido de que um gasto supérfluo será um gasto de uma coisa inútil. Não é? Não estou a dizer que seja inútil no aspecto do... Mas percebe a palavra supérfluo? Isso que me está a dizer da Casa Fialho de Almeida é uma coisa que estava orçamentada, mas eu não estava orçada para... supérfluo àquela casa só. Pronto, estava orçada em meio milhão e depois derrapou. Dou um exemplo aqui ao João, por exemplo, que ele é engenheiro civil, sabe disso. A Rua Egas Muniz, dou-lhe aqui um exemplo. A Rua Egas Muniz, cá está um problema que o João, como engenheiro, até podia ter ajudado a resolver o Presidente da Câmara, que o Presidente da Câmara não percebe nada de obras nem de construção civil. O empreiteiro não deu garantia à obra e a obra está lá por fazer ainda, passado 8 anos. A obra, eu estou a dar alguns exemplos onde foi dinheiro mal gasto, que podia ser, se calhar, podia reverter a favor da dívida. Mas não está a ter 2 pesos e 2 medidas, Francisco, no sentido em que lá está, teve que se endividar por causa do investimento. Aqui foi referido, independentemente de ter gastado mais ou não, mas foi referido aqui que houve um investimento nos últimos 12 anos da CDU de 27 milhões, disse-me, não foi? Sim. 27 milhões de euros. E também teve que recorrer à banca, tal como o senhor acabou de dizer que também teve que recorrer. Não estará a ter 2 pesos e 2 medidas para com a CDU neste sentido da dívida à banca? Porque não. Já se percebeu que o orçamento é pequeno e que é preciso recorrer à banca para fazer obra. Mas estará a ter aqui 2 pesos e 2 medidas? Há obras que são necessárias, mas não são prioritárias. E a CDU utilizou esse dinheiro em obras que não eram prioritárias. Para si? Porque eu não vou alcaturar uma estrada, por exemplo, pavimentar uma estrada que ainda esteja um bom pavimento. E gastar 2 milhões de euros em pavimentos de ruas que estavam boas e fazendo as geneiras que são inacreditáveis, por exemplo, junto a um edifício histórico, uma igreja matriz, onde devia ser calçado com pedra natural e foi pavimentada com luminoso, isso é dinheiro que eu dei os tais gastos supérfluos que ele estava a falar. Sr. Francisco Foi muito dinheiro. Eu já regresso assim porque já temos mais 5 minutos e é o senhor que terminou o debate e, portanto, vou dar agora um bocadinho, um minuto, 2 para responder e para depois fazer a pergunta final. Vou responder aqui à questão das obras supérfluas, pronto, e das intervenções. Obviamente não é o Sr. Francisco Orelha que decide, é a população, quando escolhe uma força política com base num programa onde vêm elencadas as obras. Em relação àquilo que está a falar das ruas ao Sr. Francisco Orelha, eu acho que o senhor ou não conhece ou não se lembra, porque a Câmara Municipal fez e pavimentou ruas, muitas delas que não levavam tapete,
Há 30 anos, Sr. Francisco Orelha, 30 anos, a rua que o senhor está a falar e a Câmara Municipal... Nós calçámos quilómetros, Sr. Francisco Orelha, de calçada a Câmara Municipal só pôs... Já regressa, senhor, já A regressa, Câmara senhor, Municipal só pôs bituminoso nos sítios onde havia bituminoso. Mas digo-lhe mais, se acha um atentado assim tão grande, porquê é que não fez quando foi Presidente de Câmara? Não precisava. Porquê é que não fez quando foi Presidente de Câmara? Agora em Claro calçada que à portuguesa, tinha a feito pedra na é permeável altura. e o Alcatrã não é. Tinha feito na altura, no Sr. Alentejo, Francisco Orelha. colocar Tinha feito Alcatrã na no altura. Alentejo com Tinha feito na temperaturas de altura. 44 graus, Sr. Francisco Orelha, excesso, eu não tinha estou a dizer feito que na não se pavimento altura. de estrada bituminoso. Tinha feito na altura, Francisco, foi Presidente vai de Câmara, terminar o podia debate, ter deixe feito. só falar, por favor. Podia ter feito e não fez. E agora vem acusar, quando se faz uma pavimentação de um pavimento que há 30 anos, há 30 anos que não era feito. O nosso tempo está a terminar, portanto a última pergunta para... Não tenho que pedir desculpa, por amor de Deus, está a esclarecer, aqui o Francisco também, é para isso que cá estamos. Primeira medida concreta, plausível, que vai tomar se for eleito Presidente da Câmara? A primeira medida concreta plausível foi aquela com que iniciei o debate. Vai ser iniciar os procedimentos para a execução de loteamentos em todas as freguesias do Conselho. Primeira medida. Obviamente, isto é uma medida administrativa, porque a primeira coisa que há a fazer será sempre sentar com os trabalhadores, perceber as dificuldades reais que sentem e fazer melhorias naquilo que puder ser melhorado. Aquisição de equipamentos, de viaturas, é isto que nós nos propomos. Muito bem. Francisco, primeira medida, tomará... Eu antes disso gostava de fazer aqui uma pergunta ao deputado João, que é o seguinte. Não é, deputado? Não. Isto é bom para as pessoas saberem, para não haver confusões, que eu gosto das coisas claras. Sim. O candidato João mora em Évora a 150 km de Cuba. Tem que fazer todos os dias 150 km. Como é que ele consegue gerir uma Câmara onde o Presidente da Câmara também tem responsabilidade da proteção civil, gerir uma Câmara a 150 km? Não é fácil. E os custos inerentes a essa despesa que tem que ser paga pela Câmara também. Sr. Essa é uma Francisco pergunta Orelha, que eu gostava então eu vou-lhe responder, já me podia ter feito essa pergunta 30 pessoalmente. segundos, por favor. Não, eu respondo pessoalmente. Eu agradeço sinceramente, Não, sei que a preocupação Mas agora tem que deixar é genuína, é mesmo genuína, está mesmo muito preocupado com isso. O senhor não sabe, mas eu há 46 anos que vivo, a minha morada é na Rua do Carmo, número 14. Há 46 anos. Sr. Francisco Orelha, há 46 anos. Não esteja preocupado com a utilização do carro, não esteja preocupado com isso. Nós cá estamos. Mas mora em Évora ou não mora em Évora? Não esteja preocupado. Mas mora em Évora ou não mora em Évora? Até namorei com uma na rua. E não há dificuldades depois a gerir uma Câmara, de facto, a grandes distâncias? Primeiro tem que vencer as eleições. Depois de vencer as eleições... Compra casa? Não, eu tenho casa. Decido se mudo para Cuba, se não mudo. É simples. Eu não vou pensar nisso agora. Mas isso não gerará uma desconfiança aos eleitores? Mas vou-lhe dizer, a preocupação, e já que fala nisso, a preocupação que o senhor tem com o facto de estar a 60 km de Évora... É muito quilómetro. Não, mas eu agradeço a preocupação, eu sei que é genuína, está preocupado com a saúde do meu carro, mas eu agradeço-lhe mesmo muito. Mas, Sr. Francisco Orelha, olha lá uma coisa, mas se quiser, eu não queria levar o debate para estas questões, porque eu também não estou a falar em questões de idade, como é que o senhor vai conseguir, eu não quero entrar por aí. Já está, mas não quero entrar. essa pergunta da idade, eu queria fazê-la, não obviamente chamando-lhe velho, nem nada que se pareça, porque a experiência, não é a idade, a experiência ajuda muito e eu queria lhe fazer essa pergunta final, não sei quanto tempo temos, que já me deram, mas 1 minuto e meio. Pronto, obrigado, João. Que tem a ver com esta questão. Que idade é que tem? Fiz 77. Tem 77 anos. Não me levo mesmo a mal esta pergunta, porque claro, não quero, claro. longe de mim, estar Já aqui... estou habituado. Não, mas a sério, não quero mesmo... A minha pergunta é outra. Apesar dos 77 anos, sente-se com energia? Sim. Está preparado para estar 4 anos à frente de uma Câmara? Se não me sentisse com energia, não estava aqui, porque eu, felizmente, até à data, tenho saúde, sou uma pessoa que faço... Uma camisa moderna tem. Exercício físico e estou bem, sinto-me bem. Faço exame regular, está tudo bem. E é isso, e eu estou aqui também por outro motivo. Eu estou aqui por um espírito de missão pela minha terra, como sempre tive. Eu estive no associativismo todo, nas coletividades todas em Cuba, em regime voluntariado durante vários anos. Estou na Misericórdia de Cuba 12 anos a fazer regime voluntariado. Estou 8 anos agora como provedor, já tinha estado antes. E agora quero dar a minha experiência de vida, não só política, mas também empresarial, que eu tive empresas, ao serviço da minha terra e da minha gente. E é essa vontade que eu tenho. Obrigado por me ter respondido a essa pergunta. Acho que a percebeu, que eu não quero mesmo aqui dizer que não trai essa capacidade. Em 20 segundos, e muito concretamente, primeira medida a tomar se for eleito Presidente da Câmara. Primeira medida a tomar, como há pouco referi,
será feita uma auditoria à Câmara para saber as verbas que a Câmara tem para poder depois geri-las. Se não está sabendo as verbas, não vão estar com promessas que depois não consigo cumprir, como disse. Mas a primeira medida Está respondida. A primeira medida será a auditoria. Mas se fosse só para concluir, a outra medida, que também é a primeira medida, é o desenvolvimento, é uma aposta, o nosso programa, a matriz, é o desenvolvimento económico do Conselho. Isso já não é uma medida, isso é uma prioridade. É uma prioridade também. Está a ver como é diferente. João, muito obrigado. Francisco, muito obrigado. Boa sorte para a campanha. Obrigado por terem uma vez mais terem aceitado o nosso convite. Fica por aqui também este debate sobre o Conselho de Cuba. Nós continuaremos a acompanhar toda a operação das eleições autárquicas até ao dia 12 de outubro, aqui no Conta Lá, onde estamos a contar Portugal. Fique connosco.